Olá pessoal, sou Luciana Dal Ponte, professora de pintura em tecido. Hoje eu vou estar ensinando para vocês como pintar uma taça, certo? Eu peguei a encomenda de pintar uma toalha, né, para a igreja, e daí tem essa taça e eu vou estar ensinando para vocês como pintá-la, certo? Então assim pessoal, eu vou fazer primeiro essa parte aqui de cima, porque como a taça é grande, ela tem 30 centímetros, então ela não vai caber toda aqui no vídeo, né, na imagem, senão ela vai ficar muito de longe e daí vocês não vão conseguir ver aqui os detalhes, tá? Como eu falei, esse trabalho é uma toalha, né, para a igreja, então é uma toalha bem grande. Então assim, ó, primeiro, para fazer uma taça de vidro, tá, de vidro, no caso transparente, né, a gente tem que fazer primeiro um fundo. Porque no caso a taça ela vai ser transparente, então ela vai refletir o que está no fundo da pintura, né? Aqui eu coloquei só o diluente nessa misturinha, ó. Eu não coloquei o Aquarela Silk para não ficar muito úmido, muito líquida essa mistura, porque eu vou estar pintando, né, sobre o Oxford, certo? Então assim, ó, não precisa fazer um fundo assim muito escuro, muito forte. Mesmo porque aqui, como é uma toalha, né? Não há necessidade de ser uma pintura assim muito carregada, muito forte. Principalmente o fundo, né? E como é aqui essa parte aqui de Oxford, então Oxford ele é um tecido. Eu particularmente não gosto muito de trabalhar com Oxford. Tem pessoas que gostam. Eu não gosto de trabalhar com Oxford. Eu prefiro os tecidos de algodão mesmo. Porque ele mancha bastante, né? Na hora que a gente vai fazer o fundo, principalmente o fundo, né? Ele mancha bastante. Ó, essa parte aqui, ó, eu não vou passar o fundo, tá? Porque essa parte ali é, no caso, o vinho, né? Aqui eu posso passar por cima onde vai o trigo, não tem problema. Esse meu pincel, ele, mesmo que eu lavei, ele ainda tá soltando umas tintas que tava aqui ainda no pincel, ó. Mesmo que eu lavei, passei nessa escovinha aqui de lavar pincel, ó. Depois que eu acabei ontem de pintar aqui as uvas, mas ainda tá soltando tinta que fica bem lá nessa parte do alumínio aqui do pincel, né? De repente eu vou ter que pegar um outro pincel. Eu vou fazer o fundo só nessa parte aqui, porque para explicar aqui, para mostrar para vocês como eu pinto aqui a taça, né? Depois eu faço o fundo no restante da toalha. Lembrando que eu estou usando a cor cinza lunar e a cor marfim para fazer esse fundo, tá? Se é uma outra pintura, tipo assim, outra toalha, pode-se fazer aqui o fundo mais escuro. Mas como é uma toalha de igreja, eu acho que não vai ficar legal um fundo aqui muito escuro, né? Vai ficar uma pintura muito carregada. Então, eu vou fazer um fundo mais clarinho. Escureci mais aqui um pouco do lado de sombra. Aqui embaixo eu vou escurecer um pouco aqui também. Só vou fazer mais aqui próximo aqui da taça, para eu poder explicar aqui para vocês como fazer aqui a taça, né? Agora eu vou trocar de pincel. Lembrando que as uvas eu não fiz vídeo, porque eu tenho vários vídeos aqui no canal ensinando como pintar as uvas, né? Então, daí se vocês querem saber como eu pinto aqui as uvas, daí vocês assistem aqui os outros vídeos no canal, tá? Tem vários vídeos ensinando a pintar essas uvas.
Eu vou usar mais o cinza lunar, porque como tem azul aqui nas uvas, ó, eu acho que o cinza lunar vai ser melhor aqui nessa combinação, né? Esse barulho, pessoal, é o trem que tá passando lá embaixo. Aqui é Criciúma, né? Criciúma é a cidade do carvão. Conhecida, né? Como a cidade do carvão. Então, esse barulho que faz é do trem que tá passando lá embaixo. Daí, como eu moro num morro, dá a impressão de que é bem aqui próximo, mas não é. Para fazer esses acabamentos aqui, ó, em volta, principalmente da toalha de Oxford, a tinta tem que estar mais durinha, porque senão ela vaza, tá? Esse tecido aqui, ele espalha muita tinta. Então, tem que ter o cuidado para não diluir muito aqui a tinta e acabar vazando aqui na hora de passar, tá? A tinta, ela não pode estar muito diluída. Agora, eu faço aqui em cima também. Eu tô tendo cuidado, porque essa toalha aqui, ela é bem grande, ela tem 3 metros. Então, tem que ter cuidado aqui para não acabar manchando, né? Aqui poderia estar usando o cinza normal, né? O chumbo. Quem não tem essas cores pode estar, no caso, mesclando, né? Fazendo a misturinha de preto e branco. Até dar o tom de cinza que vocês precisam. Que vai depender, tipo assim, ó. Se vocês tiverem feito um fundo escuro, vocês vão ter que usar uma cor clara para destacar aqui a taça, né? Se vocês tiverem feito um fundo assim clarinho como eu fiz, ó, vocês vão ter que usar um tom mais escuro para destacar aqui a taça. Então, vai depender primeiramente do fundo que vocês forem fazer, né? Esse lado aqui é o de sombra, então eu posso escurecer um pouco mais aqui, ó. Deixar mais escuro aqui essa parte. Aqui, ó, a boca dessa taça aqui, ó, ela é pouquinho aqui assim, ó, é fininha, ó, quase nada, ó. Mas tem que retratar aqui também, né? Não dá pra deixar só reto lá em cima. Agora eu vou colocar um pouquinho de cinza, deixa eu ver se é o cinza ou se é o... não, é o chumbo. Aqui, ó, um pouquinho de chumbo também, para escurecer um pouco mais. E depois eu vou vir com o branco, né? Depois que tiver mais seco aqui, eu vou vir com o branco, colocando a luz. Então, eu posso escurecer aqui. Pode esfumar aqui esse lado, ó.
Aqui um pouquinho também, ó, para ficar mais escura aqui essa parte, para realçar mais aqui essa taça. Então, já vou vir aqui com a parte mais clara, para não perder aqui essa parte clara, ó. Essa parte aqui, ó. É a parte mais clarinha aqui da taça que eu estou vendo aqui na imagem que eu tenho como referência, né? E daí depois eu venho aqui com a cor púrpura. Que são as cores que eu usei ali nas uvas, né? As mesmas cores eu vou estar usando aqui para fazer a cor do vinho. E agora eu faço uma misturinha de azul marinho com a cor púrpura, para dar aquele tom mais escuro ali, tipo um tom de berinjela. Venho fazendo essa parte aqui, um pouquinho mais de púrpura aqui, ó. Não ficar tão escuro também, né? E vou dando uma integrada aqui, ó. Em alguns lugares púrpura puro. Posso colocar um pouco de vermelho aqui também, ó, porque vai dar uma integrada aqui com essas cores que eu estou aqui no pincel, vai ficar um tom quase um vermelho tomate. Agora eu vou trocar de pincel. Porque senão eu posso passar do risco aqui, né? E daí não vai dar certo. Vermelho vivo ou fogo, tá? Todos os dois dá certo. Como eu falei, pode dar umas pinceladas aqui, ó, pra dar uma mesclada aqui nessas cores, ó. Uma integrada, né, ó. E daí aqui, ó. Aqui eu tenho que escurecer mais. Depois eu tenho que fazer uma luz aqui. Só pra fazer uma divisão mesmo aqui, ó. E depois eu venho escurecendo de novo. Isso é o que eu tô tendo aqui como referência, né? De uma taça real. Não diluo a tinta aqui para fazer essa parte aqui de acabamento, ó. Acabamento é sempre essas beiradas aqui, né? Não faça... Não dilua a tinta, tá? Porque senão você vai manchar toda essa parte aqui. Aqui tem que ser a tinta mais concentrada mesmo.
Porque o Oxford, ele vaza, ele passou a tinta aqui, ele vai, né? Parece que você colocou água na tinta. Ele é bem... A trama dele, ela acaba espalhando a tinta. Um pouco de púrpura aqui também. Aqui, ó, é escuro, ó, bem escuro. Aqui não precisa ter muito cuidado, porque tá pegando aqui em cima das uvas, que são o mesmo tom. Daí não tem que ter tanto cuidado. Agora, quando essa parte aqui, ó, que vai ser a parte de acabamento aqui, daí sim, né? Ó, essa parte aqui, ó. Ó, eu encontro ali, ó, a parte que eu já pintei lá em cima de cinza. E venho, ó, vindo com essa cor mais escura. Isso para fazer aqui a base da taça. Depois eu vou vir com o reflexo, né? Essa taça, ela está de frente, então ela não tá nesse formato, ó. Aqui eu posso até colocar um pouquinho de diluente. Não usei o aquarela aqui, porque senão vai vazar toda aqui essa tinta aqui, né? E agora, eu tenho que ir pintando assim e deixando, né? Porque tem que secar para eu vir depois colocando a luz, tá? Agora eu vou colocar a câmera, o celular, para pegar essa parte aqui de baixo, enquanto isso seca a parte de cima. Aqui, ó, essa parte aqui, ó, ela vai ter que ter as cores lá do fundo, que no caso é as cores que foram usadas aqui nas uvas, e vai ter que ter também a cor cinza ali, o branco, para fazer a transparência, né? Então, primeiro eu vou ter que usar um pouco das cores que eu usei aqui nas uvas, fazer uns reflexos dela aqui, daí esperar secar para depois vir com a luz, tá? Então, eu vou vir aqui com algumas partes, né? Fazendo umas mesclas aqui, ó, com as cores que foi usada ali para pintar as uvas. Essa cor mais escura, principalmente aqui, ó, na parte aqui da sombra, né? E depois eu tenho que vir, posso até passar um pouquinho aqui por cima das uvas aqui, não tem problema. Aqui eu já posso vir com um pouquinho de cinza lunar, ó. Que vai ser as cores que vai ser usada para fazer essa taça, né? Aqui, ó, a parte de baixo aqui.
Aqui essa mescla de cores aqui, ó, eu não lavei o pincel, tô vindo com o pincel sujo mesmo, tá? É porque aqui nessa parte aqui é como se fosse um reflexo, né? Vai refletir o que tá lá por trás. E agora aqui, ó, em algumas partes aqui, ó, eu vou vir com a cor cinza chumbo, tá? Ó, nesse sentido aqui, ó. E aqui também, ó. Agora eu vou fazer um tom aqui mais claro, ó, que foi a mesma cor que eu usei lá no fundo, que é o cinza lunar, mais o marfim. Não lavei o pincel, então tem as cores aqui também que eu usei para fazer ali a parte da cor da uva, ó, do vinho, né? Porque aqui tá uma mescla de cores, né? Tem tanto a cor que a gente tem que usar na transparência, como a cor que tem as uvas ali atrás, o vinho, né? Ó, a cor da uva ali atrás. O vinho aqui em cima, né? Não tem importância que fique assim um pouco lilás aqui, ó, um pouco com as cores lá das uvas atrás, porque ela tá refletindo aqui, né? Então não tem problema. Ó, aqui ela faz isso aqui e depois circular aqui, ó. Depois a gente coloca a luz aqui e aqui embaixo. Então, por enquanto é isso. A taça vai ficar dessa maneira. Ela vai ter que esperar secar agora, né? Para poder fazer depois a parte da luz, tá? Mas por enquanto é isso. Daí aqui eu vou ensinar vocês também como fazer aqui o trigo. Enquanto seca aqui, eu vou ensinar vocês a fazerem aqui o trigo, tá? A pintar o trigo. Como eu pinto o trigo, né? Cada um tem seu jeito de pintar, né? Cada um tem a sua maneira, né? Então, eu vou ensinar vocês como eu pinto o trigo, tá? Então, eu vou mostrar aqui uma parte que eu fiz aqui os trigos. E daí, eu vou ensinar vocês a pintarem, tá? Essa parte ali do trigo também. Ó, então, eu já pintei aqui uns trigos, tá? E agora eu vou ensinar vocês como pintar os trigos ali também, tá? Vou pintar aqui do lado da taça, que daí já fica pronto também. Como eu tinha falado, a tinta ela tem que ser bem firme, ó, bem consistente para pintar o Oxford, porque senão ela passa assim no tecido, ó. Aqui é um exemplo, né?
Aqui o verde oliva, ele tava novo, eu não misturei com nada, não botei diluente, não botei nada. E eu fui passar aqui na folha, ó, e como o verde oliva ele tava mais novo, então ele acabou vazando aqui, ó. Então ele acabou passando aqui, ó. Então sempre que for pintar, procura usar tinta mais durinha, né? Principalmente quando é acabamento assim, ó. Aqui não vai ter problema porque vai fundo, né? Então não tem problema nenhum. Mas se fosse aqui nessa parte aqui da taça aqui, ó, daí já, se não tivesse o fundo, que fosse até aqui em cima, já teria problema, né? Então as cores que eu usei ali para fazer o trigo foram sépia, a cor siena e a cor marfim. Foram as cores que eu usei aqui para fazer aquele trigo ali que eu mostrei para vocês. Então, a princípio, para fazer aqui essa parte aqui, ó, esse risco aqui, eu gosto de usar o sépia junto com a cor siena, para ficar um tom um pouco mais escuro. Não usa o sépia puro, porque senão vai ficar escuro demais, né? E se usar a cor siena, vai ficar da cor aqui desse ramo aqui do trigo, daí não vai dar diferença também. Então, eu gosto de colocar essas duas cores. Sépia mais o siena. Com esse pincel aqui mesmo, ó. Não levante a mão quando for fazer traços assim, pessoal. Vocês colocam a mão aqui, apoia a mão aqui na mesa, no tecido, né, ó. E vai levando a mão, ó, vai empurrando a mão, ó. Tá, ó. Não tem importância que o traço fique mais grosso, porque aqui a gente vai fazer aquelas partes ali do trigo, né? Ó, não fica levantando e nem fica com a mão levantada aqui, ó. Pode apoiar aqui, ó, e simplesmente ir arrastando a mão aqui no tecido, ó. Com o pincel ali no tecido, né? Então, agora é só ir fazendo aqui os trigos, ó. Tanto faz se você começar por cima quanto começar por baixo. Eu prefiro começar por baixo, tá? Ó, daí vem fazendo... A gente faz aqui essa parte ali o risco ali, só para ter mais ou menos uma noção de onde é que a gente vai fazer aqui eu sempre falo que isso aqui parece umas folhinhas, né? Mas não precisa seguir o risco aqui certinho, é só pra gente ter uma ideia da onde vai fazer essa parte aqui, tá? Trigo aqui, ó. Eu estou usando só a cor siena aqui. Ó, é igual aquelas folhas que a gente faz para enfeitar, para decorar os trabalhos, sabe? A gente vai usando esse mesmo jeito de fazer as folhinhas, aquelas de decoração, aqui para fazer o trigo. Já gosto de aproveitar que a tinta ainda tá úmida e já venho com a cor marfim colocando luz aqui nesses trigos, ó. Eu nunca vi o trigo assim, ao vivo, ao vivo e a cores, né? Então, eu estou pintando como eu vejo a imagem na internet, né? Não é uma coisa que eu já vi pessoalmente. E vem fazendo, ó, tipo como se fosse uma folhinha de um lado, outra folhinha de outro lado, ó. Se quiser mais larguinha, faz mais larguinha, se quiser mais estreita, faz mais estreita. Como eu falei, a gente faz o risco apenas para saber aonde colocar, né? Aqui, mas só porque depois não há necessidade de seguir aqui o risco certinho. Bom, já vem com a cor marfim. Colocando luz, que daí fica uma mescla bem legal. Se quiser ela mais escura, daí deixa para colocar a luz depois que ela tiver mais... Depois que terminar tudo, né? Se quiser ela mais clarinha, já vai
fazendo a luz já junto, né? Na medida que vai pintando, já vai colocando a luz. Ó, eu faço 4 e começo a colocar a luz, ó. Tiro o excesso lá no paninho e volta pro siena. Não estou com o siena usando diluente, nada, tô com o siena puro, ó, para não ter problema de vazar, né? Porque como eu mostrei para vocês, se a gente vir com a tinta muito líquida, ela acaba vazando, né? Alguns lugares onde vai a sombra não tem problema, mas nem todo lugar dá para deixar a tinta vazando, né? Vazar. E agora com o pincel filete, a referência é 422, número 2, ou que vocês estão acostumados a usar na casa de vocês, né? Porque eu gosto de usar esses pincéis mais com a cerda maior, né? Mas tem pessoas que gostam de usar pincel com a cerda menor, e tá tudo bem. Cada um usa o pincel que gosta mais, né? Eu vou diluir um pouquinho essa tinta do siena, mais um pouquinho de sépia, só para dar um tom um pouquinho mais escuro. Não diluir muito, para não ter problema de passar aqui o risco e vazar. E agora a gente faz tipo aqui um risquinho maior, ó, porque o trigo tem, né? Essa parte aqui assim, ó. Pelo menos a minha referência aqui tem. Se na realidade ele tem essa parte aqui mais fina, se ele é mais alongado aqui, eu não sei, porque como eu falei para vocês, eu nunca vi trigo pessoalmente, assim, a planta, né? Ó, mas a referência que eu tô tendo aqui, ela tem essa parte aqui, ó. Então, daí a gente vem fazendo aqui também, ó. E dá um tchan a mais, né? Acho que fica mais bonito. Aqui para fazer, realçar um pouco mais aqui, eu posso colocar um pouquinho mais de sépia. Ó, só para dar uma realçadinha aqui, ó. E assim, daí vocês vão fazendo no outro trigo de vocês também, né? E assim ficou pronto. Então, daí eu vou fazer os outros, né? E daí é dessa forma que eu faço o trigo. Certo, pessoal? Então, é isso. Ó, daí agora eu vou esperar secar aqui a taça. Enquanto isso, eu vou pintando aqui os outros trigos e depois eu venho pra gente terminar aqui a taça, certo? Bom, pessoal, então agora eu vou fazer aqui a parte da transparência, né?
Daí tem que ser com um pincel sequinho, ó. Peguei um outro pincel ali, tá? Um pincel seco. Que agora a gente vai fazer aquela famosa luz seca, né? A tinta também não é diluída, tá? É tinta pura para fazer aqui a luz. Aqui, ó, tem a parte mais clarinha que assim, ó. Essa a parte aqui do vinho, a taça que eu tô tendo aqui como referência, ela não tem essa parte aqui assim muito aprofundada aqui, ó. É só bem de levezinho aqui, ó. Ó, é assim, ó, exatamente assim como eu estou colocando aqui, ó. Porque tem umas taças que são bem profundas, né? Essa aqui não, é exatamente como eu estou colocando aqui, ó. Pelo menos a que eu estou tendo de referência, né? Que é uma taça real. Uma taça de vinho mesmo. Aqui também vai um pouco de luz. Aqui onde tinha colocado essa cor mais vermelho claro aqui, ó. Vai um pouco de luz aqui também. Aqui, ó. Aqui tem umas manchinhas aqui, uns brilhos aqui, ó. E depois desce esse brilho aqui, ó. Ó. Ai, aqui eu acho que não tá pegando, né, a parte de baixo. Vou deixar porque não vai pegar agora, tem que ser depois. Ó, pelo lado de dentro, tá? Não pelo lado de fora onde eu coloquei o cinza, mas aqui, ó. Ó, eu posso vir com a cor branca, ó, fazendo tipo... Ó, pra colocar mais luz, tá? Aqui vai um pouco mais de luz também, ó. Mas não é uma luz forte igual ali, ó. É como se fosse uma luz... Um reflexo só, né, ó. Vou pegar um pincel menor, né? Esse aqui tá muito grande.
Ai, eu esqueci que aqui não está pegando. Ó, aqui, ó, eu esqueci que não tava pegando, ó. Então, o que que eu fiz aqui? Eu vim com o branco, colocando mais luz aqui com o branco, ó, que esse lado aqui é o lado de luz, igual como eu fiz ali, ó, com branco puro. Aqui eu dei umas manchadinhas, ó, tipo fazendo movimento assim, ó, dando umas manchadinhas aqui. Posso fazer isso aqui também, ó. Tá? Depois eu vim dando mais uma pincelada de branco aqui. Aqui é pouca coisa, ó. Porque aqui é a parte de sombra, ó. Então, até pode colocar um pouco de branco aqui, ó, mas um branco mais discreto, não tão acentuado quanto o branco do outro lado, tá? Porque aqui no caso ele não tá fazendo tanta luz, né? Só mais para dar aparecer mais aqui no caso a taça mesmo, a transparência, né, ó. Ó, eu tô tirando um pouco desse branco, eu tô esfumando um pouco esse branco aqui, ó. Pra não aparecer ele tanto aqui, ó. Isso eu só consigo fazer com a luz seca. Se tivesse tudo úmido aqui, ia se misturar tudo e não ia dar certo, tá? E agora aqui embaixo, só realçar mais aqui é onde é o ponto de luz, ó, que é aqui, esse lado. Aqui é mais escurinho mesmo. Desse lado aqui eu vou colocar um pouco de luz também, mas não precisa ser tão forte como eu fiz lá em cima. Daí depois, se quiser escurecer um pouco mais aqui, daí tem que esperar um pouco para depois realçar, né? Agora eu vou tentar colocar a imagem toda aqui. O máximo que eu consigo fazer aqui para aparecer toda aqui a taça é dessa maneira, porque como eu falei, essa taça ela tem 30 centímetros, mas só para vocês verem, daí depois também eu posso tirar foto e colocar lá para mostrar certinho para vocês como é que ficou a taça. Certo, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do trabalho de hoje. Deixa eu colocar a imagem mais de longe, quem sabe fica melhor para vocês verem, né? Então, está ficando dessa maneira, pessoal, ó. Ali tem mais uns trigos, aqui desse lado. O outro lado vai ficar igual esse, ó. E ali é a taça, ó. Agora falta fazer o outro lado. Certo? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Falta fazer aqui o fundo ainda em alguns lugares, porque eu não quero fazer muito escuro aqui esse fundo, porque as uvas já são mais escuras, né? Então, é isso. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês, tá? Então, como vocês viram, não é difícil de fazer a taça e nem ali o trigo, né? E as uvas, quem quiser fazer as outras uvas, né, pode ver aqui no canal que tem vários vídeos ensinando a pintar as uvas, certo? Então é isso. Beijos, fiquem com Deus.